Bom, vamos pegar a estrada agora, também a estrada, né? Porque segundo dados da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, em 2020, presta atenção nesse número, olha só, peço a sua atenção. Em 2020, o Brasil registrou 14.159 ocorrências de roubos de carga no país, além de ter um prejuízo de 1,2 milhões para as empresas. Esse também é um dos fatores para o encarecimento do custo Brasil. O custo Brasil é aquele conjunto de dificuldades que atrapalham o crescimento do país. E a gente sabe que o setor do agronegócio utiliza bastante esse tipo de transporte, o desvio, roubos, furtos ou perdas de produtos afetam diretamente os resultados do segmento. Por isso, a gente vai falar hoje aqui sobre esse assunto e sobre o potencial de melhoramento dessa logística. Para comentar comigo sobre isso, eu conversei e a gente conversa agora, a gente convidou o Eliel Fernandes. Cadê o Eliel? Já está conosco aqui. Eliel, muito obrigado aí pela gentileza de nos atender. O Eliel Fernandes é um especialista em prevenção de perdas. Trabalha numa empresa que tenta, auxilia os produtores e várias outras empresas a evitar. Tá difícil, né, Eliel? Mas eu queria saber o seguinte de você, quais são os principais desafios diante dessa dificuldade da logística de transporte no atual cenário brasileiro? Boa noite, querido. Boa noite, Márcio, e boa noite a todos que acompanham Terra Viva. O controle de risco ele é fundamental e é uma realidade nos dias de hoje. Quem sofre mais é quem não contrata esse tipo de serviço. O controle de risco ele é feito através do controle do fator humano, que é o risco da pessoa, controlar o equipamento que é utilizado, que é o veículo, tipo do produto, a localização geográfica, rotas seguras e uma tecnologia embarcada que, somado a isso tudo, uma central acompanha e consegue mitigar e controlar esses riscos, Márcio. O controle de risco não é só contratar uma empresa de segurança, não é bem isso, né? Uma série de outros fatores que auxiliam, em fazer com que essas perdas aí sejam evitadas. Mas tem um outro detalhe importante, né, Eliel, que é documento, a documentação do produto que está ali dentro daquele caminhão, né? A falsidade desses documentos, também é um problema para essa logística aí. Quais as tecnologias podem ajudar, então, no melhoramento dessa segurança? Hoje a tecnologia nos dá a possibilidade de fazer uma fotografia dessa documentação, fotografia e guarda a imagem fiel, e associada à imagem do motorista também, evitando que um bandido se passe pelo motorista através de um sistema que nós chamamos de face match, que é a comparação da imagem do motorista com a fotografia dele, para evitar que o bandido tome o lugar dele, e o mesmo com a documentação. Essa tecnologia nos dá a fidelidade dos dois e a gente consegue controlar isso, Márcio. Vamos falar especificamente do agro agora, né? Porque com o setor do agro, vocês atuam bastante no centro-oeste do Brasil, não é isso? Se eu não estiver enganado. Quais são as maiores dificuldades, então, enfrentadas nessa região do país em relação aos produtos do agro? Do agro nós temos os desafios com relação não só a roubo, viu, Márcio? O acidente é tão ofensor quanto o roubo. Então, os desafios estão no controle da tocada desse profissional na rodovia, conseguindo auxiliá-lo de forma objetiva dos pontos de risco, e também controlar pelo tipo de mercadoria a ser transportada, porque o agro também tem produto acabado líquido, que tem fatores que contribuem para acidente e por interesse marginal do roubo. Então, nós temos tecnologia e procedimentos que acompanhamos o processo desde do embarque do veículo, durante o percurso até o seu destino com esses procedimentos. Muito bem. Eliel, para a gente encerrar então, já que a gente precisava de muito mais tempo para falar de um tema tão importante, mas além da necessidade da inovação tecnológica, quais as outras dicas aí que a empresa indica para evitar essas ocorrências, hein? Eu sei que é difícil assim, em poucas palavras, mas vale a dica, vai. Não, vamos lá. Primeiro, manutenção do veículo, isso é muito importante. E a roteirização, saber por onde o motorista vai rodar e os locais seguros que ele deve parar, somado ao controle de jornada e o exame toxicológico que a lei nos impõe, já nos dá um bom controle e mitigação desse risco. Perfeito. Olha só, Eliel, muito obrigado. Eliel Fernandes, CEO da Buoni, empresa que atua para evitar e prevenir perdas no transporte. Sempre muito bom tê-lo conosco. Até a próxima. Boa noite. Muito obrigado, boa noite. Valeu.
A seguir, mercado financeiro eleva